A vida humana é um paradoxo, né? A gente tá velho já na igreja, passa os anos e você fica vendo essas canções, né? Pessoas cantando, tá aqui o ministro de louvor, conduzindo multidões. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Te amo, vou te amar até o fim, vou te dar tudo que eu tenho, não quero mais nada, quero só o Senhor. Nossa, já cantamos centenas de músicas como essa. Mas com a mesma velocidade que o homem ama a Deus, ou diz que ama, também deixa de amar. O amor é efêmero, passageiro. O amor é leviano. E no caso do ser humano, o amor é egoísta. Então, o mesmo rei que amou o Senhor, deixou de amar. O mesmo rei que amou o Senhor como Deus, também passou a amar a outros deuses e amar a si mesmo. Então, nesse sentido, como eu disse várias vezes aqui, Salomão nos representa, irmãos. Somos todos Salomão. No momento, na presença de Deus, né, em uma catarse espiritual, curtindo esse momento, feliz, e no outro momento o coração se desvia. Por isso que a religião às vezes é tão controladora, né? Ela acha que pode, de alguma forma, impedir que o ser humano caia nessas armadilhas. Mas a religião não consegue fazer isso. Então, é falso, né? É um sentimento falso. Na verdade, o homem é assim mesmo. Ele é fraco, né? Ele é fútil. É da natureza humana ser assim. Bom, mas o personagem do texto, dos dois textos que eu li, não é um personagem qualquer, é o poderoso Salomão. Ninguém ouve, como o próprio texto diz, antes nem depois, igual a ele. Porque tudo que nós precisávamos na nossa vida é sabedoria. Não. Se você fizer uma breve reflexão sobre a sua jornada, sobre coisas que você fez, deixou de fazer, que você não faria mais do mesmo jeito, se você tivesse o entendimento que você tem agora, você ficava assim, puxa, eu tinha que ter tido naquela época essa manha, esse discernimento, essa malícia, eu não tive, faltou sabedoria, cara, falta sabedoria. A falta de entendimento, de conhecimento é um problema para nós muito grande. Da vida, né, da jornada, das coisas, a gente vai tropeçando nas coisas sem saber. E Salomão, caramba, ele pediu a Deus sabedoria, e Deus falou assim, já que você quis sabedoria, e nós sabemos no texto, né, irmão, nós somos todos macacos velhos aqui, né? Nós já sabemos que Deus sonda o coração do homem. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Então, quando Deus diz assim, você quis sabedoria, Deus sonda o coração. Se Salomão estivesse sendo falso nesse momento, se fosse um teatro, concorda? Se ele estivesse falando isso para aparecer, Deus deixaria ele nu. Ah, não vem com essa não, Salomão. Eu conheço você por dentro. Mas Deus confirmou, é isso que você quis, cara. Eu estou aqui feliz por você não ter pedido dinheiro. Como você não pediu dinheiro, eu vou te dar muito dinheiro. Nessa hora, os nossos olhos se enchem de lágrimas. Vou te dar muita riqueza, vou te dar tudo, e você será o mais sábio de todos. E muitas vezes, nós usamos, nós cristãos velhos de guerra, evangélicos, de longa jornada, usamos essas passagens para exortar a igreja. E, inclusive, faz a conexão com esse texto aqui, lá com Tiago, né? Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Tiago diz isso lá no Novo Testamento. E muitas vezes nós ouvimos isso. Eu, quando era criança, adolescente, na igreja, na velha e boa Assembleia de Deus, a igreja verdadeira, nós ouvimos isso muitas vezes. Tem que pedir sabedoria, você erra porque não tem sabedoria, peça sabedoria. A mulher tem que ser sábia. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Eu vou nem entrar nessa discussão. Não tem sabedoria, falta sabedoria, peça sabedoria, porque Deus vai te dar sabedoria. Então a gente fica achando assim, pô, se Deus me der sabedoria, eu não vou tropeçar. Eu não vou errar, não vou falhar, não vou cair. Entretanto, só lê a primeira parte. Esse é o problema do cancioneiro teológico popular brasileiro. Só lê o texto que convém. Mas a Bíblia mostra as duas partes. Mostra o momento incrível de Salomão e mostra a sua derrocada, a sua derrota fatal. E mesmo ele
sábio como nunca houve na face da terra, e é assim que a Bíblia diz, mesmo ele também emburreceu. O pecado emburrece o ser humano. Não adianta, irmãos. Há uma falácia da religião, que se você frequentar a igreja, der o dízimo, for certinho, se abster de tudo, não ver televisão, não entrar na internet, não mexer no WhatsApp, não falar com ninguém, não entrar no botequim, mudar de amigo, mudar de conhecido, largar a família, não for mais de festa, ficar sozinho, no carnaval se isolar, há uma falácia de que você não vai ser contaminado pelo mundo, pelo carnaval, pelo salgueiro, pela portela, pela viradouro, pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo vizinho, pela fofoca, por isso, por aquilo, nenhum vai ser contaminado. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar é que a contaminação que contamina o homem não vem de fora, irmão. Ela vem de dentro. Ela vem de dentro do coração. Portanto, a religião está errada. E o problema nenhum é falar a religião está errada, não é falar a gente acreditar nessa conversa fiada, porque vem de dentro do coração. Não houve ninguém mais sábio do que Salomão, e detalhe, vale aqui o destaque para lembrar que Salomão não foi sábio porque ele desenvolveu conhecimento. Deus lhe deu sobrenaturalmente. Igual a ele não houve jamais. Nem haverá. No início, a relação de Salomão com Deus era baseada em amor. A Bíblia diz, lá em Reis, que ele amava o Senhor de coração. Ou seja, outra coisa difícil, né, da gente entender, o paradoxo da fé, né? É possível amar o Senhor e com o tempo esse amor se esvanecendo. Portanto, Marvel, meu parceiro, ainda bem que a salvação não depende de nós, irmão. Porque o nosso coração facilmente se desvia e se apaixona por outras coisas. O mesmo Salomão que amava o Senhor, também com o tempo passou a amar outras coisas. A Bíblia diz, inclusive no texto que nós lemos aqui, que ele amava todas as suas 700 mulheres. Cara, olha meu herói. Salomão, você está no meu com 700 mulheres, mais as concubinas. Fora o resto, né? A riqueza, o ouro, a prata, a mármore, os cavalos, né? Os jardins, os livros. Ele era um ícone, né? Uma coisa assim extraordinária. Ele amava tudo, ele passou a amar tudo e aos poucos o seu coração foi se desviando. Portanto, quando a Bíblia deixa esse caso para nós, é para a gente saber assim, pô, se aconteceu com Salomão, cara, sábio pra caramba, que recebeu sabedoria de forma sobre se aconteceu com ele, qual é a chance de acontecer comigo? 100%, irmão. 100%. Essa é a clareza com que a Bíblia deixa o homem exposto diante da sua própria natureza. Não é? Agora, a Bíblia também vai nos mostrar, não só no caso de Salomão, mas em outros casos, que quando o nosso coração começa a se desviar, alguns sinais aparecem. Daí a importância da comunidade. A comunidade, a igreja, ela não é importante porque ela te salva, ou porque as pessoas que estão aqui estão salvas. Ela é importante porque ela tem um papel de sustentação. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros. Irmão, é um idiota, eu só aguento ele porque a Bíblia me manda suportar. Não é nesse sentido não, irmão. É suportar no sentido de dar suporte, de sustentar. Eu já ouvi várias pregações assim, tem que suportar mesmo, é um idiota, monstro, grosso, mas tem que suportar em amor. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que uma das funções da igreja é dar suporte. Inclusive, tem lá o versículo que diz, né, carreguem os fardos uns dos outros. Então, essa é uma das funções da comunidade. E dentro desse projeto de dar suporte, está incluído o dar alertas, né, dar dicas, como você faz com seus filhos. A Lúcia senta ali, com a Larissa dizendo, estou te achando muito esquisita. Não, mas você não me engana, Larissa. Tive agora uma visão de conversas que já aconteceram. Não me
negócio não, eu te conheço, velho. Que isso, mano? Fala assim, não. É mais ou menos o que acontece na comunidade. Né? O Ed chegar para mim e falar, estou percebendo que está acontecendo isso, tal, o que está vendo? Então, no sentido do suporte, é importante porque os sinais são claros e muitas vezes nós não conseguimos observar sozinhos, por causa da dureza do coração. Então, vou dar 4 sinais aqui, poderia dar muitos, mas vou dar 4. Primeiro, os exageros, a perda do limite, consumo, não estou falando de dinheiro, não, estou falando de tempo, né, trabalho, dedicação, um esforço enorme. Então, por exemplo, a pessoa que vai à igreja todo dia, ela tem uma coisa errada. Então, tem nada a fazer na vida, tem família, tem uma ouça para lavar, quintal para varrer, um cachorro para alimentar, não tem nada. Não, a roupa para lavar, não tem nada, um tênis para limpar, não é possível. Todo dia na igreja tem alguma coisa errada. Muitas vezes os líderes, eles se aproveitam. Aqui todo dia eu vou arrancar o colete. A função do líder seria chegar para o Benassi, tem percebido, né? Você é muito dedicado, seguro, é verdade, pastor, estou muito feliz, mas está certo não, cara, tem alguma coisa errada. Porque não é normal. Então, os exageros, né? Muita agressividade, né? Muito silêncio, muito isolamento, muito isso, muito aquilo, tudo que é exagerado acaba se tornando um sinal de desvio que às vezes a pessoa não é capaz de perceber, mas outros começam a perceber. Então, no caso de Salomão, por exemplo, a quantidade de glória, a quantidade de dinheiro, a quantidade de brilho, de prata, de ouro, de diamante, de mulher, de servo, disso, daquilo, inclusive no livro de Eclesiastes, ele diz assim, tudo que os meus olhos contemplaram, eu adquiri. Vai ter dinheiro, sei lá, não sei aonde. Né? É o Trump do Antigo Testamento. Caramba, nossa, tudo que os meus olhos... Então, essa frase que está na Bíblia, que é inspirada, ela nos soa estranha, né? Mas como assim? O ser humano precisa de tudo. Né? Eu não sei se os irmãos sabem, mas hoje, uma das maiores discussões que acontece na sociedade no que diz respeito à sustentabilidade passa pelo consumo. Você tem 30 pares de tênis, você precisa de 30? Precisa de trocar de celular toda hora? Precisa de 400 camisas, 500 calças? Tanta comida, tanto isso? Essa é uma discussão hoje, que está consumindo demais, está esgotando demais. Um monte de celular novo, um monte de celular velho, não tem como destruir, não tem como eliminar, não tem onde colocar, isso começa a gerar um problema em todos os sentidos, econômico, social, meio ambiente, tá? Essa é uma discussão, inclusive nós levamos lá no colégio, no final do ano passado, uma especialista em sustentabilidade para falar com a faculdade sobre consumo exagerado. Pô, o pessoal ficou torto na cadeira. Ela parecia que eu estava na igreja. Para de comprar demais, ela falando. E aquilo deixou o pessoal incomodado. O pessoal saiu da palestra, eu compro o que eu quiser. Então, isso é um exagero. Isso é uma distorção. Porque se você não precisa, é isso que a Bíblia está dizendo, é um sinal. Então é uma coisa para a gente pensar, será que eu não estou tendo limite para alguma área, para outra? Isso mostra que o meu coração está amando mais outras coisas do que aquilo que ele deveria amar. Outro sinal muito claro em Salomão, irmãos, a vaidade. Que é a grande reflexão dele em Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É a grande sacada que ele tem depois de todas as bobagens que ele fez durante a sua jornada. Por quê? Porque a vaidade tem a ver com autoaprovação, né? E a autoaprovação, nós podemos comparar esse texto aqui com a história de Narciso, né? A mesma coisa, amar a si mesmo. Né? E não sei se você já viu o Retrato de Narciso, um quadro famoso, já viu aquele quadro que está olhando para a água? Um rapaz belíssimo, né? Se você olhar bem para o quadro, você vai ver que um dos braços dele já está um pouquinho dentro da água. Significa o seguinte, que é mais ou menos o que o artista quer te dizer. Se ele amar demais a si mesmo, a ponto de mergulhar profundamente nesse amor, ele vai morrer. A vaidade mata.
A vaidade consome a pessoa. Então ele foi ficando vaidoso, foi ficando exageradamente vaidoso, orgulhoso de si mesmo. Esse é um sinal também claro da queda. Para onde a vaidade e o exagero levam? A desobediência. Porque a desobediência é a conclusão, o resultado, o ápice dessa jornada de distanciamento de Deus. Então leva o cara para desobediência. Então não quer mais obedecer a Bíblia. Nós temos visto muito isso na aula de teologia, quando você começa a observar alguns alunos brilhantes, dedicados, piedosos, de repente começam a questionar a autoridade das Escrituras. Isso aí não é bem assim, não é bem assim que está escrito, porque há uma necessidade de adaptar a Bíblia às suas próprias decisões. É a desobediência. Começa a desobedecer. Eu não estou falando com isso que a Bíblia não pode ser mal interpretada muitas vezes. Pode, mas aí o cara começa a negar, não é a interpretação em si, mas é a validade do texto. Ele não vale. Ele não é inspirado, foi acrescentado, ele não estava aí. Eu não concordo, eu faço o que eu quiser. Ele começa a desobedecer. Salomão, que é o ícone da humildade num primeiro momento: Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu preciso de ti, me dê sabedoria. E Deus responde para ele: olha, nunca imaginei. Mentira, né? Eu estou falando, né? Mas me causa surpresa, também não dá. Essa frase também não é boa. Deus não pode se surpreender. Vamos mudar. Estou feliz com você, Salomão, por ter pedido sabedoria para governar o meu povo. Está lá no versículo. É o meu povo, é o meu reino. É meu, não é seu. Pediu sabedoria, você foi bem. Foi bem, Salomão. Mas à medida que ele foi ficando vaidoso e foi ficando exagerado, excêntrico, o que aconteceu? Ele foi se tornando desobediente. Em que textos nós percebemos aqui a sua desobediência? No momento que ele começou a sacrificar a outras divindades num caminho totalmente contrário à lei de Moisés, a todos os ensinamentos que Deus havia lhe dado. Eu nem li para vocês uma outra passagem de Salomão belíssima, quando ele inaugura o templo. A oração de Salomão é uma oração, meu irmão, espetacular. Detalhadamente sacerdotal. Onde ele cita a lei de Moisés várias vezes. A oração dele é tão incrível, tão bem feita, tão piedosa, tão sincera. Quando ele acaba de orar, o Espírito de Deus enche o templo. De tal forma que os sacerdotes, os levitas, têm que sair do templo. Deus não divide a sua glória, só tem lugar para um. Ele entra, enche e diz o texto famoso que você conhece: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e confessar os seus pecados, então eu ouvirei dos céus. Nossa, texto bonito, 2 Crônicas 7,14. Nem li esse texto para você. É ver ali um Salomão obediente. Senhor, se esse povo em algum momento te desobedecer, tenha misericórdia. Pô, ele faz uma oração de pastoral, né, cara? E agora está aí Salomão, a gente nem reconhece ele. Quem é esse velho maluco? Está lá ele oferecendo sacrifício a Moloque, a Astarote, a Quemos. Que isso, Salomão? Mas vejam que não é um desvio de quem tropeça. Porque Salomão não é igual a gente, irmãos. Ele é o mais sábio de toda a terra. É vaidade mesmo. É um desvio consciente. É uma decisão. Ele se coloca no lugar de Deus. É a mesma falha sempre. Eu consigo discernir. Eu consigo tomar as melhores decisões. E ele toma. E isso é mal aos olhos do Senhor. Agora, a desobediência e o distanciamento do Senhor leva aonde? Leva ao tédio. Ele vai ficando entediado. 700 mulheres, não aguento mais, preciso de mais de 1.000. 3.000 cavalos é pouco, eu preciso de mais de 10.000. Ele vai ficando entediado. E aí a alma do homem, o coração do homem, distante do Criador, é insaciável. Quer mais, quer mais, quer mais. É o tédio. É o tédio. Bom, então nós precisamos olhar para esse texto, pensar com carinho, refletir sobre ele, sobre a forma como ele se desenvolve.
sobre as dicas que a Bíblia vai nos dando e observar os sinais entre nós e para nós mesmos, principalmente diante do espelho. E parar com essa falácia religiosa de que é possível, né, passar por toda a vida amando intensamente. Nós somos homens falhos, caídos, e se estamos aqui nessa noite é porque Deus teve misericórdia de nós. E nos visitou com a sua graça e nos amou mesmo sendo como Salomão, igualzinho. E ele nos amou a si mesmo e ofereceu graça, porque sem a graça ninguém aguenta. Todo mundo, mesmo o mais sábio, o mais poderoso, o mais rico, mesmo esse não vai conseguir seguir até o fim. E o que fazer quando perceber que uma dessas coisas nos pegou ou outra coisa qualquer? Precisamos pedir ajuda aos nossos irmãos. Pô, Edson, me ajuda aí, cara. Preciso conversar, me dá um conselho, me dá uns tapas, eu estou precisando apanhar alguma coisa. Para eu poder ficar lúcido, porque eu estou perdendo a minha lucidez. Salomão poderia ter consultado alguém, mas Salomão me lembra muito um determinado pastor, um pastor X qualquer, que ainda está vivo aqui no Brasil, que num determinado momento da sua vida, num congresso em Serra Negra, em São Paulo, pregando para centenas de pastores, ele disse: irmãos, aqui no Brasil, diante da situação da igreja evangélica, eu não ouço mais ninguém. Ele disse. Nossa. Salomão provavelmente seguiu o mesmo caminho. Eu vou pedir conselho para quem? Eu sou o mais sábio. Quem que vai me aconselhar? Mas ele estava entorpecido pela própria vaidade, pela própria ganância. Ele precisava de ajuda. Mas ele não buscou ajuda a ninguém. Mas ele poderia ter pedido ajuda a uma pessoa especial, irmão. Ele poderia ter pedido ajuda a Deus. Mas também não pede não, cara. Não pede de jeito nenhum. Isso é importante. Para onde ele foi? Ele foi para a reprovação. Então, uma verdade eterna que não está na Bíblia, mas podia estar. Né? O acerto de hoje não garante o sucesso de amanhã. Um dia de cada vez. Não fica esses irmãos aí, não, porque no passado, porque eu jejuava a noite toda. A noite toda é mais tranquilo, né? Eu jejuava muitos dias, eu orava pra caramba. O acerto de ontem não garante o sucesso de amanhã. Na verdade, o que a Bíblia está nos mostrando é que a fidelidade é diária. É um dia de cada vez. Isso nos gera uma sensação de preocupação, porque olhando para o nosso próprio coração, por ser um dia de cada vez, então todo dia estou sujeito à queda. De fato. Mas, ao mesmo tempo, nos dá esperança, porque se é um dia de cada vez, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então, mesmo que o dia de ontem tenha sido horrível, amanhã há um novo começo, há uma nova chance. Deus está sempre inclinado para nos ajudar. É melhor assim do que uma estrada, né, asfaltada, preparada, como se toda a minha vida tivesse garantida. Nossa, não está mesmo, de jeito nenhum, nenhum. Porque a Bíblia expõe o coração de Salomão para que possamos observar que mesmo com todas as glórias que ele conseguiu, ele também tropeçou. Todos tropeçam. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos tropeçam. Além disso, para onde a vaidade de Salomão leva? Para essa coisa de eu posso o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu mando pra caramba, eu compro tudo. Ele diz tudo que meus olhos desejaram. Então ele se coloca como Deus, né, como alguém que tem poder para fazer o que ele quiser. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que no reino de Deus só há espaço para um rei. Enquanto nós estivermos reunidos nessa comunidade, ou outra comunidade qualquer, e tivermos a consciência de que somos todos iguais, todos pequenos, todos menores, todos inferiores, todos cooperadores uns dos outros, e só Cristo é o Senhor, há esperança para nós. Quando um se levantar entre nós, com mais destaque, e os outros validarem esse destaque, e a pessoa começar realmente a achar que tem destaque, aí nós estamos com um problemaço, porque Deus não aprova esse comportamento. É preciso que os servos de Deus amem a Deus. Porque o mais legal desses textos, irmãos, é saber que Deus não precisa de nada. Deus não vai ficar aqui implorando o nosso amor, entendeu? Implorando a nossa adoração.
implorando o nosso carinho, implorando as nossas músicas, as nossas ofertas, o nosso trabalho. Se ele não é amado, ele vai embora, irmãos. Porque qualquer pessoa pode servir ao Senhor em qualquer lugar. No sentido da onipresença, que é um atributo do Criador, na sua característica suprema de quem ele é, na sua essência ontológica, a gente amando ou não amando, gostando ou não gostando, ele está em todo lugar. Porque ele preenche todos os espaços. Agora, no sentido da relação, do relacionamento, da comunhão, da intimidade, do ser parte um do outro, ele só fica onde ele é amado de verdade. Não há música que o distraia. Não há culto que o agrade. Não há oferta que o surpreenda. Não há pregação. Ele só ficará entre aqueles que o amam. Entre aqueles que têm por ele amor profundo. Ele só liberará a sua palavra para nós se nós amarmos a sua palavra. Se nós sairmos das nossas casas desejando ouvir a sua voz. E aí, se toda a comunidade deseja ouvir a voz do Criador, nem importa quem está pregando, irmãos. Porque não é quem prega. É a palavra de Deus ministrada. Então, se todos saem de casa com essa expectativa, eu vou porque eu amo o Senhor, e amo os meus irmãos, e amo a sua palavra, e eu quero ouvir a sua voz. Então, o seu Espírito sopra e a sua palavra é liberada. E às vezes nos surpreendemos, né? Nossa, fulano de tal, cara, pregou pra caramba, como se ele tivesse melhorado. Mas não é isso não, irmãos, é porque só há espaço para um Senhor, para um rei. Agora, o povo não quer o Senhor. São igrejas lotadas, milhares de pessoas, todo mundo dançando, pulando, cantando, com camisa, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então Deus nos entrega ao seu próprio coração, à sua própria vaidade. Vão marchando para a perdição, cantando, alegre. Tem uma música do Logos muito legal, que diz que quem foi que disse que a alegria é uma característica dos que são salvos? Há muita euforia, diz na música, há muita euforia por aí. Quem disse que a alegria é garantia de alguma coisa? Podemos estar todos alegres aqui, felizes, nossa, que cultão, que palavra, que isso, que aquilo. Deus nem veio. No sentido da relação, está presente porque preenche todos os espaços. Mas quer passar longe. Se ele pudesse, ele passaria longe de nós. Ou usaria os textos da própria Bíblia para dizer, essa música me cansa, esse louvor me causa enfado, me dá tédio, me enche a paciência, eu não aguento mais o cheiro do sacrifício. Esse é o sentimento que Deus expressa através dos profetas. Tanta glória Salomão tem, mas ele é incapaz de oferecer a Deus o seu amor quando ele não tinha nada e amava. Isso não quer dizer que a riqueza o corrompeu. O corrompeu porque o homem se corrompe naturalmente. Então, o que não pode haver é perda de consciência. Sem amor, irmãos, nós morreremos. Porque onde não há amor, há projetos egoístas. Onde não há amor, há medo. Se não tem amor, nós temos medo de Deus, medo do inferno, medo da doença. O cara dá o dízimo com medo do gafanhoto. Mas também o gafanhoto que os caras falam é para ter medo mesmo. Satanás vem montado num gafanhoto gigante, cavalgando. Aí o cara fica com medo de ficar doente, medo de perder o dinheiro, medo de acabar o casamento, medo de acabar o trabalho, medo. Agora a Bíblia diz que o verdadeiro amor, o amor de Deus, lança fora todo medo. Naqueles que realmente amam o Senhor. Davi, por exemplo, ele não teve medo, não. Inclusive, quando Deus proclama o juízo para Salomão, ele falou assim, você é diferente do seu pai. Você não fez igual a ele. E olha que Davi também fez aberrações, né, irmãos? Matou, conspirou, assassinou, roubou, mentiu, fez cada coisa horrorosa. Mas todas as vezes que ele era questionado, confrontado, colocado contra a parede, ele se rendia e dizia, eu preciso do Senhor. Eu preciso da ajuda de Deus. E se não houver jeito, se no final tiver que passar pelo juízo, que o próprio Deus aplique o juízo sobre mim. Eu quero estar na mão dele, na presença dele, diante dele. Por favor, não vá embora. Ele diz no Salmo 51, não retire de mim o teu espírito. Não se afaste de mim, Senhor. Eu estou aqui pedindo socorro. Você vê que desesperado, no silêncio,
com o coração fechado. Nós vemos muitos homens na Bíblia pedindo socorro a Deus. Saul pede socorro a Deus, o outro pede socorro. Todo mundo pede, Deus rejeita. Por quê? Porque é fake. É da boca para fora. É o medo da morte. É o medo da reprovação. É o medo da perda. É o medo disso. É o medo daquilo. São sacrifícios falsos. Mas Davi dá um sinal claro de que dentro dele ele tinha ainda aquela fagulha de amor que acendia, e todas as vezes que a coisa ficava ruim, ele corria para Deus. Salomão correu para o dinheiro, para as mulheres, para o orgulho, para o poder, para a política, para a religião, porque, observem, muitos desses casamentos de Salomão, vários deles, para não dizer todos, eram diplomáticos, eram relações diplomáticas com outras nações. Ele não queria guerra, ele não queria problema, ele não queria se aborrecer, ele queria paz. Então ele disse: o que você quer, minha filha? Eu quero oferecer um sacrifício. Então faz um sacrifício para Moloque. Perturba a paciência. Pai, eu quero uma arma, toma uma arma. Eu quero um granada, toma granada. Eu quero me jogar, pula, meu filho. O cara não quer se aborrecer com nada. Ele não quer se aborrecer, ele não quer aborrecimento. Mas, na verdade, o único que poderia dar paz a Salomão era o Senhor. E ele deixou o Senhor de lado. Então a Bíblia diz que ele tropeçou feio, irmãos. E olha que coisa interessante, né? O tropeço de Salomão levou ele para onde? Para a religiosidade. Eu acho que ele nunca foi tão religioso depois que caiu do que antes. Porque olha quantos sacrifícios, quantos deuses, quantos cultos, quantos altares, ficavam o dia inteiro. 700 mulheres é culto o dia inteiro. Cada meia hora tem um evento. Não é? E por quê, irmãos? Porque a religiosidade dá ao homem essa ideia de falsa piedade, né? De agradar a Deus, de ser uma pessoa santa, pura, imaculada. Isso é uma debilidade, isso é uma covardia. Covardia. Não consegue mais se relacionar com Deus. Então, a conversa de Saul com Samuel: não, vou oferecer um sacrifício. Eu vou oferecer um sacrifício. Rapaz, você acha que Deus quer sacrifício? Aí Samuel joga aquela frase famosa também: obedecer, meu filho, é melhor do que sacrificar. Vamos falar sério, muito sério agora. Não dá para se esconder na religião, irmãos. As igrejas estão cheias de crentes que estão se escondendo de Deus. Em vez de se relacionar com Deus, resolver com Deus, não tem culto que resolva. Não tem dízimo que resolva. Não tem momento de adoração. Não tem retiro espiritual. Não tem jejum. Não tem consagração que resolva a relação do homem com Deus. São centenas e centenas de pessoas se escondendo atrás da religiosidade. Uma religiosidade que não leva para lugar nenhum, só leva para mais longe do Senhor. O que aproxima o homem de Deus é o coração quebrantado e contrito. É a humildade diante da sua palavra. E o reconhecimento que errou mesmo. E quando o homem reconhece que erra, Deus fala assim: mas eu sei que você erra, porque você é um homem. É da natureza humana cair. Agora não. Fica a turma se escondendo, se escondendo, se escondendo. É abismo gerando abismo. São cegos guiando cegos. Culto, culto, culto. O nosso Deus não precisa de culto, irmãos. Quando é que a gente vai cair nessa real? O nosso Deus não precisa de culto. Não precisa de adoração. Ele é e será para sempre. Não precisa de ninguém, não precisa de nada. Ele é o centro do universo. Tudo sai dele, não vai para ele. Não vai nada, é o que vem. Nós é que nos reunimos para cultuar o Senhor, porque precisamos dele, da sua graça, da sua palavra, da sua presença, da sua esperança, das suas promessas. Então, apostar a nossa vida na religião é o maior erro que nós podemos cometer. Hoje nós não acendemos fogo para Moloque, mas fazemos a mesma coisa. Só mudaram os nomes, os altares, mas o comportamento é o mesmo. Então pense bem antes de fazer um culto, para não ficar fake. Não, eu quero fazer um culto em ação de graça pelo meu aniversário. Faz a festa. Precisa ter culto? Precisa. Faça essa reflexão. Parece que é uma necessidade de resposta social, familiar, para todo mundo ver que eu sou crente. Não
No meu aniversário vai ter culto, vai vir um pastor, vai ter pregação, vai ter palavra, convidar meus familiares, vou fazer um evangelismo. Precisa. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, irmão. Tudo vira culto. Como se Deus precisasse desse negócio. Não precisa. Não precisa. Deus não precisa de culto, nem de dinheiro, nem de oferta, nem de nada. A igreja está aqui montada, bonitinha, caprichosa. O senhor Roberto pegou esse negócio aqui, esse culto aqui, deu um prato super caprichoso. Para nós, irmãos, a cadeira é para você sentar confortavelmente no ar-condicionado. Quando você abrir, ele tem um bafo do inferno, você não tem noção. 90 graus. Aqui está confortável. Sente até frio, irmão, sente até frio. Né? Confortável. O Toquinho vai vir aqui essa semana, vai trocar as caixas, o som vai ficar bonito. É para você, meu irmão. É para você ficar feliz, é para você poder ler a Bíblia com tranquilidade, cantar, ouvir a música com tranquilidade, é para você ficar bem, para que você tenha paz para orar, para ler a palavra, para estar com os seus irmãos. Não é para Deus. Deus é dono de tudo, tudo que existe. Como diz o Salmo, né? Fico impressionado com essa turma que quer me dar prata, quer me dar ouro. A prata é minha. Os animais do campo também. E o céu, e a terra. Onde é que esse pessoal está com a cabeça? Tem um versículo assim, onde é que o pessoal está com a cabeça? Pessoal sem noção, cara. Está lá no versículo, essa turma sem noção. É tudo meu. É tudo meu. Isso me lembra o texto de João. Texto famoso dos 5 pães e 2 peixinhos. Como alimentaremos essa multidão? Não sei, mestre. Não tem comida, não tem peixe, não tem pão, não tem açúcar, não tem farinha, não tem café, não tem nada. Manda o povo embora. Jesus estava pedindo para os caras arrumarem comida, é isso? E Jesus precisa de ajuda, é isso? Jesus queria, na verdade, nos ensinar que nesses momentos de dificuldade, ou de obstáculo, ou de improbabilidade, é para ele que nós devemos olhar. Como alimentaremos a multidão? Nós não sabemos, Senhor, mas certamente o Senhor tem uma solução. E é isso mesmo. E quando o menino oferece 5 pães e 2 peixinhos, o que Jesus mostra? Que do nada saiu tudo. 5 pães e 2 peixinhos não é nada. Do nada saiu tudo. Por quê? Porque ele tem o poder. Ele é a fonte. Ele é que alimenta. Ele é que tem a capacidade. E é nisso que Salomão tropeçou feio. Como todo homem tropeça, achando que dele é que veio o dinheiro, a sabedoria. Ele é um ótimo gestor. Ele é super inteligente. Tá maluco, Salomão? Enlouqueceu, irmãos. O pecado enlouquece o seu irmão. E assim são os crentes, que se acham poderosos na oração, poderosos na palavra, poderosos na liderança, poderosos, como na verdade só Deus tem poder. Bom, indo para o final, para a gente terminar, mesmo assim, Deus quis salvar Salomão. E aí que vem a pegadinha do malandro. Como é que Deus salvou Salomão, irmãos? Como é que ele salvou? Ele tirou de Salomão o reino. Podia ter tirado de Salomão, né? Mas Salomão é mais importante para o Senhor do que o reino. Porque Deus não precisa de reino. Então, mais importante do que as comunidades, as igrejas, do que as coisas, é o homem, porque o próprio Criador entregou a sua vida. Então, Deus arrancou de Salomão, rasgou dele o poder para ver se salvava o cara. Deixou ele nu, deixou ele sem nada. E aí ficou pior do que estava. E aí eu quero aqui invocar a frase de Alfred, mordomo do Batman, que sempre diz, antes de melhorar, piora. Deus deixou ele desestabilizado. Aí vem a reflexão bíblica para a nossa vida. Como é que eu posso aplicar esse texto na minha vida? Essa é uma aplicação muito importante. Deus te ama tanto, você está ali, né, naquele rumo que na sua cabeça está dando tudo certo, mas Deus sabe que não dá certo, que vai ficar ruim o negócio. Mas está dando tudo certo. De repente, Deus vai lá e puxa o tapete e te desestabiliza. De tal forma que a impressão que eu tenho é que nunca mais eu volto para o prumo. Mas faz isso por amor, para nos preservar. É melhor perder tudo e ganhar a alma. Aí eu vou pegar agora e vou inverter na pergunta de Jesus. Né? O que adianta ganhar tudo
e perder a alma. Então é melhor perder tudo. O emprego, o dinheiro, o casamento, os filhos, fica no buraco, mas fica com o Senhor. Muitas vezes, por causa da má teologia, por causa da falta de ensino, nós atribuímos esses obstáculos, essas dificuldades à ação maligna. O diabo arrancou tudo. Não, mas a Bíblia vai mostrar que é Deus que arranca. Arranca mesmo, para preservar o homem, para preservar a sua integridade e para, sobretudo, trazer o cara à luz. A quantos personagens? Salomão, Jacó, o filho pródigo. Já lembrei de vários aqui, mas quem? Salomão, Jacó, o filho pródigo, Nabucodonosor, Paulo. Pô, botou Paulo no bagaço, meu irmão. Ele tinha reconhecimento, tinha autoridade, tinha um futuro. Por amor a Deus. Só que não era o mesmo Deus que nós criamos. Era um Deus idealizado pela religião dele. Então Deus deixa ele no bagaço, arranca tudo que ele tem, tira dele a autoridade. Nunca mais ele teve autoridade. Todo dia ele tem que falar assim, gente, eu sou apóstolo. Pô, todo dia eu tenho que vir aqui falar que eu sou. Não, mas eu sou. Todo dia ele tinha que se posicionar, tinha que se defender. Por quê? Porque ele ficou sem nada. Perdeu tudo, mas ganhou o Senhor, irmãos. Perdeu tudo, mas ganhou o Senhor. E todas as vezes que nós nos reunimos, a palavra de Deus é pregada e a presença de Deus nos lembra que mesmo que não tenhamos mais nada, nós temos tudo, nós temos o Senhor. Aleluia. Que é tudo para nós. E isso dói pra caramba, porque desestabiliza. Nunca mais, para alguns até estabiliza, para outros nunca mais estabiliza. Fica desestabilizado por resto da vida. Desconcerta, perde o rumo, perde o prumo, tenta de novo, não consegue. Isso é bem interessante também, dá para uma outra mensagem. Essa insistência nossa de querer voltar ao que tinha antes, tentar resolver, tentar refazer, aí Deus vai lá e aí derruba de novo. E volta. E fica essa luta, né? É do ser humano, é do coração do ser humano. Aí eu pergunto, para você levar essa pergunta para casa. Se Deus quiser nos ouvir, quer saber a nossa opinião, e a proposta dele é mudar tudo para radicalizar, começar do zero, será que nós teremos coragem para isso? Vou te levar para um novo patamar de relação comigo, mas o preço é o seguinte, vai cair tudo, vai ficar nada, pedra sobre pedra, vai perder tudo. Por quê? Por que, Senhor? Se tudo que eu tenho foi tudo que me deste. Porque o teu coração se desviou, cara. Teu coração não é mais meu. Teu coração agora está na família, está no dinheiro, está no emprego, está no carro, está nisso, está naquilo, aquilo outro. E eu quero o seu coração de volta. Isso me lembra Apocalipse, né? Em que momento vocês se perderam? Vocês precisam voltar a este primeiro amor, a este amor primeiro, que não tem a ver com o novo nascimento, tem a ver com essa postura, pô. Antes você me amava, acima de tudo. E agora você me deixou de lado. Então, como eu amo muito você, então vou arrancar tudo para você não ter mais para onde olhar. Só vai para mim. Mas eu vou passar fome, mas eu estou contigo, sentado mendigão, eu e você na calçada. Nós dois, sofrendo, comendo esse sal. Então Deus rasgou o reino para que o reino não destruísse Salomão. Para um cara vaidoso como ele, né? Sábio, que tinha tudo, perder tudo. Eu não vou nem entrar no mérito de perder para quem, né? Porque Jeroboão não é muita derrota. Jeroboão não é ninguém. Deus literalmente dá um reino para um ser que não é ninguém. Nada para dizer para Salomão assim, tudo que você tem, não tem. Tudo meu. Vou dar para quem eu quiser. E aí desfaz. Para nos mostrar que entre nós só o Senhor será glorificado, né, irmãos? Quero ler com vocês, pelo menos, dos 3 textos aqui. Eu leio João 15, versículo 5. Vamos ler todos, para a gente terminar. Eu vou pedir para o meu irmão se preparar aqui para cantar uma canção. João 15, versículo 5, a parábola da videira, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muito legal esta afirmação, muito interessante ver como as coisas acontecem na vida de Salomão. Então,
Lições importantes para hoje. Primeiro, todo mundo cai. Todo mundo cai. Se estamos aqui, é porque Deus nos ama. Amém, irmãos? Não porque acertamos, ou porque somos melhores, ou porque subimos de patamar. Se estamos aqui, é porque Ele nos ama. Às vezes a massa desanda, tudo desanda, mas é Deus que faz desandar. Somos crentes, irmãos. Como crentes, cremos sempre que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E o fato da vida estar nas mãos do Senhor não significa necessariamente que tudo vai funcionar. Às vezes desanda porque Deus faz desandar. E por que Ele faz desandar? Porque, na verdade, Ele quer o nosso amor. Então, Ele vai arrancando tudo que prende o nosso coração. Ele quer governar. E não tem lugar para dois que governam. Só tem lugar para um. Ele tira tudo. Entretanto, o que a Bíblia também nos ensina é que há esperança. Porque a presença de Deus permanece e a sua graça prevalece. Então, voltando ao título da mensagem, né, que na verdade é um versículo bíblico, dito por Jesus, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então nós precisamos pedir ao Espírito de Deus nos ajude a não ter olhos para outra coisa que não seja apenas o Senhor.